a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Meu nome é João Apude e hoje, terça-feira, dia 18 de agosto, a liturgia nos traz a passagem do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 19, versículos 23 a 30, que nos diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, antes de começar a reflexão sobre o texto, eu gostaria de fazer uma observação que considero bastante interessante. Sempre fiquei intrigado com a palavra camelo usada por Jesus nesta passagem. O que tem a ver um camelo, o animal que conhecemos, com o buraco de uma agulha? É uma comparação muito estranha, parece não ter nenhuma lógica. Um dia eu estava conversando com um amigo e comentávamos sobre palavras e expressões que têm um significado e que de repente, por não serem entendidas quanto à pronúncia, começam a ser usadas de forma completamente diferente do contexto original. E entre elas ele citou exatamente a palavra camelo usada neste trecho do Evangelho. Na hora eu não acreditei muito. Então, fiz uma pesquisa e descobri que estudos recentes que fazem uma revisão e correção da tradução da Bíblia, baseando-se nas escrituras que a originaram, mostram que a palavra camelo, que é escrita em grego camelos, é muito similar à palavra corda, que se escreve camelos. E isso deu todo sentido ao que ele me disse. Portanto, quando Jesus diz camelo, na verdade está se referindo a uma corda grossa. Voltando à reflexão, Jesus nos diz que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então eu posso concluir que ser rico é estar condenado? Vivemos em um mundo onde tentam nos dividir, nos segmentar em grupos sociais, nos colocar uns contra os outros, brancos e negros, pobres e ricos, cristãos e ateus, e etc. Será que a intenção de Jesus, citando os ricos, já seria o início desta divisão? Claro que não, né? No tempo de Jesus, os ricos eram as pessoas que na hierarquia social escravizavam os mais pobres e por isto eram tão mal vistos. O rico a que Jesus se refere é aquele que coloca os bens materiais acima de tudo,
acima de Deus e das pessoas. Uma corda grossa é formada por vários fios que, entrelaçados, se tornam firmes e fortes. Talvez estes vários fios representem o apego do rico aos bens materiais. Este apego o impossibilita de passar pelo buraco da agulha, ou, em outras palavras, de passar desta vida para a vida eterna na presença de Deus. Deus não quer nos ver em uma vida de miséria. Ele quer nosso bem. Ele quer que prosperemos. No final deste trecho do Evangelho, Jesus diz: todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Com isto, ele quer nos dizer que devemos colocá-lo acima de tudo, sermos desapegados de bens materiais, vivermos em harmonia com nossos irmãos e buscarmos juntos nossa evolução e crescimento na fé. Através de uma vida em missão, cada um deve e pode fazer isso, não necessariamente com seus bens, mas usando seus dons e carismas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um ótimo dia e que você permaneça na paz do Senhor.